Olá, eu sou o Alan dos Reis e recebo na redação a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, Vanine Mandage. Vanine, muito obrigada por ter aceito o convite do Tabu em Foco e para que a gente possa falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre o trabalho do CMDCA aqui em Taboão da Serra. Queria que você desse um oi para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, o prazer é todo do Conselho Municipal de fazer mais um momento de divulgação do nosso Conselho. Dia 11 de julho, o Estatuto ECA completou 29 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 29 anos do Estatuto de uma forma geral. No dia 13 de julho... Desculpa, dia 13 de julho. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 29 anos, de promulgação e foi um paradigma na nossa história, da criança e do adolescente. Anteriormente a ele existia uma lei que focava mais em dois grupos, de crianças, e as leis focavam mais naquelas crianças que cometiam algum ato infracional. E a partir do Estatuto isso mudou. Todas as crianças foram incluídas nas leis e não se existiu mais discriminação. Antes era punida aquela criança que era pobre, negra, e a partir do Estatuto isso mudou. O Estatuto trouxe um novo paradigma, uma nova forma de se pensar a criança e o adolescente no Brasil. E com isso trouxe todas as políticas públicas, de proteção integral, vendo aquela criança e aquele adolescente como um sujeito de direitos, e que está em uma fase muito peculiar do desenvolvimento. E por isso ele precisa de proteção integral e políticas públicas próprias para acolher todas as necessidades que a criança e o adolescente necessita. Quando a gente fala criança e adolescente, a gente está falando até os 18 anos ou até os 17 anos incompletos. A criança, até 12 anos incompletos e de 12 anos completos a 18 o adolescente. Por que é tão importante proteger essa primeira fase da criança, que o Estatuto, vamos dizer, colocou como prioridade? Por que é tão importante proteger as crianças e o adolescente de uma forma geral? Justamente por eles estarem em processo de desenvolvimento. Um ser humano em desenvolvimento. Há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, se via a criança como um mini adolescente. Um mini adulto. Hoje em dia não. Hoje a gente sabe, com o avanço da ciência, que ele é um ser em desenvolvimento. Então todo ser em desenvolvimento necessita de algumas prioridades, E essas prioridades têm que ser da saúde, da educação, do lazer, do esporte. E aí os três poderes, juntos, de acordo com a Constituição Federal, artigo 227, traz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado cuidar e zelar por esse desenvolvimento. O Estatuto, acho que da família todo mundo compreende de uma forma geral, assim como do Estado. Mas quando se fala em sociedade, em a sociedade proteger de uma forma geral, pelo menos na minha opinião, ainda é muito falho. A sociedade diz ou é o pai, ou a mãe, ou é o Estado, mas ela se exime dessa responsabilidade que o Estatuto define. Trazer um novo paradigma não significa que as coisas vão mudar do dia para a noite. Com ele, a gente traz também uma mudança de cultura. E uma mudança cultural leva alguns anos para ser fixada num país, numa nação. Então, acredito que a gente ainda vai levar algum tempo para que a sociedade cumpra essa responsabilidade de zelar também pelos direitos da criança e do adolescente. Trazendo para Taboão da Serra, trazendo para os municípios, como são feitas essas proteções às crianças e aos adolescentes? Nós temos diversas políticas na cidade, que contemplem essas políticas públicas. Dentro do Conselho, nós temos conselheiros de diversas pastas, da saúde, da educação,
da fazenda, do jurídico, que é para que a gente pense a criança como um todo, né? A criança, aliás, qualquer ser humano, né, ele não é exclusivo de uma determinada área, né? Nós temos um componente integral, né? Por isso que se fala proteção integral. E o conselho funciona dessa maneira. Então, cada pasta, né, do poder público, juntamente com as organizações da sociedade civil, no Taboão da Serra, zelam, né, por essa política de proteção integral da criança. Mas de que forma são feitas essas proteções? Como que funciona o conselho de uma forma geral? Ele tem uma função específica de cobrar as outras entidades, cobrar a prefeitura, cobrar os outros órgãos para que o ECA seja cumprido de forma integral, ou pelo menos o máximo possível? O conselho surgiu, está no ECA, né? Ele é uma consequência também do ECA, assim como o conselho tutelar. Ele tem a função de normatizar e deliberar leis que zelem pelo estatuto, né, no município. Então, o conselho ele se organiza, né, com 10 membros, 5 do poder público, 5 da organização da sociedade civil, e a gente não só fiscaliza o poder público, fiscaliza as organizações sociais, mas trabalha muito junto, parceiro com o Conselho Tutelar, que está na rua, que executa de fato essa proteção da criança e do adolescente e traz a demanda para o Conselho Municipal. A partir dessa demanda, a gente começa a pensar em leis, em espaços na cidade, se ainda não houverem, né, para que isso se torne uma política pública, né? Então, a gente sugere ao poder público, né, ao governo, políticas públicas de proteção. Quais são as maiores demandas que os conselheiros tutelares trazem ao conselho? Hoje em dia, a questão da vaga escolar, né, na primeira infância, 0 a 3 anos, isso é uma demanda muito grande do conselho tutelar hoje em dia. A evasão escolar, né, e a questão da drogadição da cidade. Temos muitos jovens em situações em drogadição. E nos próximos meses temos, você falou do Conselho Tutelar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Conselho Tutelar e qual a importância dele para que o ECA seja cumprido. Quem são as pessoas que formam o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é o órgão, né, que foi criado pelo Estatuto, que tem a obrigação de zelar pelo Estatuto, né, e colocar de fato a política, né, da proteção integral da criança e do adolescente em prática. O Conselho Municipal ele acompanha e monitora as ações do Conselho Tutelar, né, e faz todo o processo eleitoral, né. Em outubro agora nós teremos a eleição, dia 6 de outubro, todos estão convidados a participar dessas eleições, que é muito importante a gente saber quem colocar no conselho, porque são essas pessoas que vão zelar pelas nossas crianças e garantir, né, a execução das políticas. E são 5 conselheiros que serão eleitos e 5 suplentes. A prova foi nesse domingo, mas ainda após a prova, após os selecionados na prova, ainda existe uma campanha eleitoral e são elegidos pelo voto da população do Taboão da Serra. A gente vê pouca participação das pessoas em ir até o local para escolher a eleger um conselheiro. Por que as pessoas não dão tanta importância, na sua opinião, na eleição do conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar ainda é visto, né, como um poder de polícia, né, eu vou chamar o conselho tutelar, né, achar que ele vai chegar lá, vai solucionar todos os problemas como se fosse a polícia. E, na verdade, não é isso. Então, aquela pergunta que você fez, né, da sociedade ainda não tomar ciência do que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e da Adolescência, do Conselho Tutelar, isso ainda é um processo, a gente está caminhando. E talvez por isso, né, por não conhecer de fato o que é o Conselho Tutelar, talvez eles
se abstenham, né, dessa eleição, mesmo porque muitas vezes eles não ficam cientes de que existe uma eleição para o Conselho Tutelar. O que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a Promotoria da Infância esse ano está querendo fazer uma campanha muito maior para que as pessoas vão até as escolas e participem da eleição. Tá, então, se puder falar o dia da eleição e como que faz para votar, as pessoas já não vão poder dizer que não estão informadas. As eleições vão acontecer dia 6 de outubro, no horário eleitoral, né? Em 2 escolas, provavelmente. A gente não definiu as escolas ainda, porque a gente precisa ainda do Tribunal Regional para que isso aconteça, por conta das urnas. É um processo eleitoral comum ao das outras eleições, mas será no dia 6 de outubro, é um processo a nível nacional, né, onde todo o Brasil vai eleger os seus conselheiros tutelares, e todos estão convidados, é só levar o documento com foto, como na eleição e seu título de eleitor. São 5 conselheiros. 5 conselheiros. Esse número consegue atender a demanda? Existe uma lei, né, que a cada 100 mil habitantes precisa de um conselho tutelar, né, para poder dar conta da quantidade de munícipes, né? Mas a gente tem que verificar a nossa realidade também, né? Os nossos conselheiros, o prefeito Fernando Fernandes revisou todo o conselho tutelar e garantiu melhores salários, melhores condições de trabalho, para que o que a gente tem, a gente consiga exercer aquela função da melhor maneira possível. Mas o ideal seria, então, que houvesse pelo menos dois conselhos tutelares. A gente está chegando quase a 300 mil habitantes, faltam poucos, quem sabe mais 2 conselhos tutelares, mas aí já... A gente sabe que muitos poucos municípios têm essa realidade, né? São poucos municípios que têm essa realidade de vários conselhos, né? Geralmente, apesar da gente ter uma demanda populacional muito grande, a gente tem um território pequeno, né? Então, o conselheiro tutelar hoje consegue socorrer uma criança, às vezes em estado de emergência, muito rápido dentro do nosso território, né? Então, ele consegue atender essa demanda de uma forma rápida, né? Então, talvez isso acalme um pouquinho essa questão de não deixar que ninguém não seja atendido. Todos os que procurarem são atendidos. Começou uma discussão agora, até por uma fala do presidente Jair Bolsonaro, em relação ao trabalho infantil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a opinião do Conselho, a opinião de quem trabalha com crianças e adolescentes sobre o trabalho infantil, o quanto é prejudicial ou não a opinião. A criança não é para trabalhar, né? E o Conselho, tanto o ECA quanto o Conselho, é contra o trabalho infantil, né? E nós temos no município um programa de trabalho infantil, que é o PET, desde 2014, se eu não me engano. Existe esse programa, né? Pelo censo de 2010, nós temos 777 crianças em trabalho infantil só no Taboão da Serra, né? Então, é um número que se faz uma política pública de combate a isso, sim, na cidade. E quando a gente fala em trabalho infantil, a gente não está falando daquela criança que tem tarefas no cotidiano dela, na casa dela, né? De forrar uma cama, né? De organizar o quarto. Não é esse o trabalho infantil, né? A gente fala de trabalho infantil de crianças que vão para a roça, né? Para a roça, que estão nos semáforos vendendo coisas, que têm a obrigação de levar o dinheiro para casa para sustentar uma família. Esse é o trabalho infantil que a gente se refere. A gente tem, quando a gente entrevistou o Diego do Sementes do Amanhã, a gente perguntou a respeito das crianças que trabalham em farol vendendo doce, vendendo balas. Temos problemas desse tipo em Taboão? Como que o Conselho vê essas crianças? Confesso que eu não vejo tantas crianças assim em Taboão vendendo nos faróis, mas eu queria saber, o Conselho tem esses problemas? Nós já tivemos mais, né, crianças no farol, principalmente da Praça Central. A gente verifica que essas crianças não são de residência do Taboão, são residências de fora, Campo Limpo, Paraisópolis, são crianças de fora. A abordagem da assistência social sempre faz um trabalho com
com essas crianças, de localizar de onde que elas são e encaminhar aos conselhos tutelares correspondentes. Mas esse trabalho de vigilância, né, com essas crianças nos faróis é realizado sim, né, pelo programa do PET. PET é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Isso mesmo. E aí funciona. Quem quiser falar tanto com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente ou com o Conselho Tutelar, como que funciona? O Conselho Tutelar tem sede própria, né? Ele fica no bairro do Maria Rosa, pode ir até lá qualquer cidadão, né? No horário comercial normal. O Conselho Municipal de Direito da Criança fica localizado dentro da Secretaria de Assistência Social e qualquer cidadão pode se remeter ao conselho, pedir para que converse com a gente. As reuniões são quinzenais, na primeira quinta-feira do mês e na terceira quinta-feira do mês, pela manhã, às 9 horas da manhã. É uma reunião aberta, então qualquer cidadão que queira conhecer o nosso trabalho, queira dar trabalho para a gente também, né? Quiser conversar, tirar dúvidas, sugestões, discutir, refletir junto com a gente, super bem-vindo. E é só participar. Isso dentro da Secretaria de Assistência Social. Que fica onde? No Jardim Mituze, no Pirajussara. A gente passa certinho, a gente coloca o endereço correto. Uhum. Vanini, acho que deu para a gente conversar um pouquinho a respeito do trabalho do CMDCA. E eu queria saber o que mais você poderia acrescentar para falar a respeito do trabalho infantil, melhor, da proteção ao não trabalho infantil e a proteção dos direitos da criança e do adolescente, para a gente finalizar nosso papo. Tá. Gostaria também de informar para as pessoas, né, que existe um Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cada cidade tem o seu, existe um fundo nacional também, que nós vivemos de doações, né? São doações dedutíveis do imposto de renda, qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, pode fazer essa doação. E é desse dinheiro que a gente coloca em prática políticas públicas. São abertos editais anuais, né, de organizações sociais, organizações da sociedade civil e do poder público que apresentam projetos ao CMDCA e, de acordo com a demanda de cada território, no caso do Taboão da Serra, é que a gente elege esses projetos, né, entidades, para colocar em prática essas políticas públicas. E é desse dinheiro que a gente se utiliza. Então, qualquer cidadão brasileiro que queira contribuir ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente com as políticas públicas de proteção integral à criança, pode fazer essa doação. Tem lá um espacinho no imposto de renda, já está até escrito Fundo, né, da Criança e do Adolescente, e é dedutível. E se a pessoa quiser doar dinheiro, como que ela faz? Alguém esteja nos assistindo e quer contribuir com esse fundo. É o depósito, é uma conta bancária específica, tem que entrar em contato? Ele é feito através do imposto de renda, né? Através do Ministério Público, que também é um grande parceiro, né? Quando se tem penas, às vezes, dependendo da promotora, ela reverte ao fundo municipal, né? E qualquer dúvida com relação ao fundo, ele é feito também, né, a anuência à população desse dinheiro que tem no fundo. Todo ano a gente publica isso, né, na imprensa oficial, de quanto tem, de quanto foi usado, toda a prestação de contas. Pode se remeter à Secretaria Municipal, né, de Assistência Social, tirar todas as dúvidas, saber a conta, que puder ajudar, se remeter à Secretaria de Assistência. 2018, quanto que esse fundo arrecadou? Foi em 2018, nós perdemos alguns parceiros, né, e as doações foram muito poucas nesses 2 últimos anos, né, e a saída tem sido cada vez maior com as políticas que a gente tem empenhado na cidade, e as doações estão cada vez menores. Então, estão mais escassas, né? Não pode falar um valor específico ou é menor? Eu não sei te dizer de cor em 2018, assim, né? Eu sei que esses 2 últimos projetos, né, foi publicado recentemente na imprensa oficial, eles tiveram
o repasse de 270 mil reais a essas duas entidades que estão hoje fazendo esses projetos em nome do Fundo Municipal. Então, foi publicado na imprensa, né, o quanto cada uma gastaria e qual o projeto que elas colocariam. Agora, quanto entra de doação, a gente precisaria olhar. Não tenho uma certeza, assim, mas esses dois projetos juntos, esse ano sairá do fundo por volta de 270 mil para empenhar nesses dois projetos. Entendi. Vanini, obrigado por ter aceito o convite do Tá Bom em Foco. Se quiser deixar a sua última mensagem às pessoas que estão nos assistindo, fique à vontade. O Conselho Municipal agradece essa oportunidade, mais uma oportunidade de divulgação do nosso trabalho, divulgação do Conselho Municipal, o quanto é importante essa operacionalização da política pública no município, junto ao Conselho Tutelar e ao Fundo Municipal. E quero convidar a todos que quiserem conhecer o nosso Conselho, participar das reuniões, né, e participar das políticas públicas também da criança e do adolescente, que é tão importante para a nossa cidade. Obrigada. Obrigado.